e nós não conhecemos a real função do Pai. Quando eu fui ler esse versículo, geralmente nós usamos essa parábola para falar a respeito do filho pródigo, que ele foi, pegou a herança dele, gastou tudo, chegou no fundo do poço e ele lembrou que ele tinha intimidade com o pai o suficiente para ele ter pedido a herança dele para ter voltado. E raramente nós falamos do irmão, mas o irmão dele sempre esteve com o pai dele. Mas eles tinham uma coisa que separava os dois. Eles não tinham o mesmo nível de intimidade com o pai. A palavra intimidade, vou só mexer aqui, significa amizade íntima que poucos usufruem. Então, nós conseguimos ver a diferença entre aqueles dois filhos. E muitas das vezes nós, como filhos de Deus, queremos chegar a determinado ponto, queremos conquistar certas coisas, mas não queremos passar pelo processo que é conquistar a intimidade. Quando nós entramos na casa dos nossos pais, quando eu era mais jovem que tinham seus pais e nós que ainda temos, nós chegamos, nós entramos no cômodo, nós abrimos o armário, nós bebemos água e nós não precisamos, pai, posso beber um copo de água? Pai, posso ir ao banheiro? Nós não precisamos disso porque nós temos intimidade com a nossa família. E quando eu estava estudando, eu percebi que muitas vezes na Bíblia, Deus mostra como Ele queria que o povo reconhecesse Ele como uma figura de pai. E eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 19. Nem sempre nós colocamos Deus na figura de pai e Ele fica triste com nós porque nós não reconhecemos que nós temos essa necessidade de pedir a Ele como realmente filhos. Em Jeremias 3,19 diz assim, a minha versão é um pouco diferente, mas os irmãos acompanham. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocar entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. O irmão mais velho do filho pródigo, ele estava todo dia do lado do pai dele, ele todo dia ia trabalhar com o pai dele, ele obedecia os mandamentos do pai, mas ele não buscava ter intimidade com o pai dele. Ele não conseguia se aproximar do pai dele. Muitas das vezes nós somos assim com Deus. Nós estamos na igreja, nós vamos fazer visita, nós conversamos sobre assuntos corriqueiros, mas nem sempre nós estamos íntimos com o Senhor, para chegar ao ponto de termos intimidade. E a gente fala assim, Senhor, queria tanto chegar a tal ponto, queria tanto fazer tal coisa, mas será que nós estamos dispostos a passar pelo processo que é necessário para a gente chegar lá? Quando a gente vai ler a parábola da ovelha perdida, a gente pensa muito que o pastor só recuperou a ovelha, ficou lá às 99 e ele foi recuperar, mas depois daquilo a gente não sabe qual foi o processo que a ovelha teve que passar para ser curada, que o pastor teve que quebrar a perna dela, que o pastor teve que raspar as feridas, para ele novamente se tornar parte do bando. Muitas das vezes a gente não quer ser corrigido pelo Senhor, eu não digo ser corrigido de sofrer consequências de Deus, eu estou passando por isso, mas ser corrigido mesmo para nós entrarmos na condição de filho. Eu mesma não gosto de ser corrigida pelo meu pai e pela minha mãe, quem dirá Deus me corrigir, né? Nós temos muito esse medo de, se eu cair na mão do Senhor, melhor cair na mão do Senhor, Ele nos corrigir e raspar nossas feridas, do que nós caímos na mão de Satanás. E Ele pedir a Deus autorização para se andar com a nossa vida. Então nós, por vezes, temos que reconhecer a necessidade que temos de criar intimidade com o nosso Pai. O Pai está sempre disposto a amar os seus filhos, como está escrito lá em Salmos, de número 103, versículo 13 e 14. Como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando o filho pródigo volta para a casa do seu pai, o pai, mesmo sabendo de tudo que ele fez, da desobediência que ele praticou, da falta de compaixão, às vezes, da relação que ele tinha com o pai dele, pegou tudo, foi embora, gastou, voltou sujo,
doente, machucado. O pai, mesmo assim, mesmo sabendo que ele estava todo errado, o ato que ele teve de reconhecer na frente do seu pai que ele estava errado, o próprio pai foi lá e honrou aquele filho. Ele fez uma festa, ele deu vestes novas, ele deu um banho, ele deixou aquele filho novo para a sociedade. Porém, seu irmão não entendia isso, porque a diferença que tinham entre os dois era que a diferença é que eles não tinham intimidade suficiente com o pai. Na casa dos nossos pais, como eu disse, nós temos intimidade. E por vezes o que o Senhor quer aqui dentro no meio de nós é intimidade e atividade. Por vezes nós ficamos, Senhor, como eu queria cantar, queria pregar, queria orar, com tanta eloquência, como aquele irmão, mas será que nós estamos dispostos a vir realmente e se entregar aos pés do Senhor? Será que realmente nós queremos criar profundidade com Deus? Porque todos nós temos uma promessa, temos uma chamada, mas dói muito para chegar ao ponto de praticar aquilo que Deus quer na nossa vida. E não basta só a gente estar dentro do rebanho de Deus, estar aqui dentro do templo e não começar a agir. É muito duro a gente saber que os dias, cada dia que passa, são mais difíceis. E a vontade de... Não tem uma pessoa aqui que não tenha vontade de um dia falar assim, Senhor, eu não quero mais, vou desistir. Não quero mais participar dos cultos, eu não quero mais frequentar a igreja, eu não quero mais ver a cara do povo da igreja, eu estou com raiva de tudo. Mas o próprio Senhor, na sua palavra, sempre veio falando: no mundo tereis aflições, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por fogo, vai vir setas, vai vir sofrimento, vai vir a morte, mas em tudo isso nós teremos que ter o quê? Bom ânimo. Em Romanos 8, 14 e 15, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai, que significa meu Pai. Então, mesmo nós passando todos esses problemas, dificuldades financeiras, fraqueza espiritual, quando tudo está difícil na nossa vida, quando as portas não se abrem, nós temos que cada vez mais se aprofundar com Deus, criar mais intimidade, porque nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Então, muitas das vezes, eu queria tanto ser. Eu mesma tinha muitos sonhos que eu falei, um dia até falei com meu pai, pai, se eu fizesse determinada escolha, eu sei que eu não ficaria na presença de Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. E meu pai falou assim: que isso, filha? Porque é muito difícil. A gente abrir mão dos sonhos para viver os propósitos de Deus. E muitas vezes eu ficava assim, Senhor, eu queria tanto ser isso, eu queria estudar fora, dentro dessa profissão, mas uma vez Deus usou um servo dele para falar que o caminho que eu tinha escolhido era o certo, e ele falou de uma coisa que eu nem tinha falado com ninguém, ele não me conhecia nada. E eu falei assim, se eu realmente estou no caminho certo, eu tive que abrir mão dos sonhos, das minhas escolhas, dos meus propósitos de Deus. E é difícil você ser jovem e abrir mão dos seus sonhos, de escolhas que você queria ter, para seguir a vontade do Senhor. É muito difícil. É muito difícil para o jovem, é difícil para a criança, é difícil para o círculo de oração, para os obreiros. Nem sempre a gente vai querer deixar de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, para atender os propósitos de Deus. E mais difícil ainda é fazer isso com intimidade. Dói muito. Você tem que abrir mão do que você gosta, das suas escolhas, e entrar no seu quarto e clamar e pedir a Deus para criar intimidade, para o seu Espírito Santo entrar na nossa vida. É difícil você criar um íntimo com Deus. Muitas vezes a gente não tem força para pregar a Bíblia, não temos força para orar, mas é só o Espírito Santo e a nossa vontade, como posso falar, a gente tem coragem de criar intimidade com Deus. Ezequiel não nasceu porque Deus
passaram, desde o Egito, Babilônia, os sírios, eles nunca conseguiam entender o que Deus queria. Quando eles foram levados cativo por Roma, vocês viram o ponto que chegaram deles crucificaram Cristo, o Salvador que Deus havia prometido há séculos e séculos para eles. Eles não reconheceram Jesus Cristo como real Salvador. Era necessário Jesus passar por tudo aquilo e para se cumprir essa palavra? Era. Mas nem sempre nós reconhecemos o sacrifício que Cristo teve, que Ele fez lá na nossa vida, pela nossa vida. Se manteve em santidade, sofreu acusações de coisas que Ele não fez. E hoje em dia foi crucificado. E hoje em dia a gente acha que servir a Deus é tão simples, é só chegar na igreja, sentar no banco, levanta, abre a Bíblia. Ai, esse culto tá chato. Ai, essa pregação, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma ordem. E será que nós realmente temos intimidade com Deus para a gente poder chegar ao ponto de falar isso? Eu sinto muito falta de poder vir aos cultos de terça e de quinta, por causa que estou estudando. Graças a Deus já estou acabando esse curso. Mas eu sinto falta e muitas das vezes a gente reclama que é sempre a mesma coisa. Mas será que nós estamos fazendo alguma coisa? Estamos buscando Deus para fazer alguma coisa diferente? O que o Senhor quer sempre de nós é que a intimidade. Ele quer nos colocar na posição de pai e de filho. A própria palavra de Deus diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas o seu nunca se esquece. Mesmo quando nós estamos lá embaixo, que a gente fala assim: meu Deus, eu não sou nada, eu sou um pecador. Eu estou muito errado, Deus. Eu estou sozinho, ninguém me vê, me abandonaram, mas o Senhor, Ele sempre vai estar lá olhando por nós. Ele sempre manda o Espírito Santo dele, Consolador, para não consolar o nosso coração. Por isso que tudo que Deus requer de nós é intimidade. Com intimidade, nós vamos estar satisfeitos com aquilo que nós temos, mesmo que não seja aquilo que sonhamos ou aquilo que nós queremos ter. Nós vamos ser gratos pelo dom da vida, pelo dom de poder respirar e ter saúde. Quando nós estivermos na luta, no vale, nós vamos estar satisfeitos, nós vamos estar conscientes que aquilo é necessário. Sempre que eu sofro, às vezes eu fico pensando assim, sofro um modo de falar, eu tenho alguma perda, alguma coisa assim, eu sempre penso que tudo é um propósito de Deus. Nada que a gente passa na nossa vida, nós que somos servos de Deus, realmente, nada que nós façamos é desnecessário. Tudo é necessário para que lá na frente eu venha aconselhar alguém ver a luz de Deus na minha vida. E é muito fácil a gente falar que é crente sentado no banco, mas eu não digo que você tem que, como o pastor veio falando anteriormente, se você não foi chamado para pregar, não adianta, se você não foi chamado, mas que as pessoas possam ver a luz de Deus na minha vida. Que esse é o maior testemunho, essa é a maior parte da obra de Deus. Muitas vezes tem pessoas que a casa toda foi salva sem a pessoa cantar, sem a pessoa ter o dom de palavra, de ministrar. Só o exemplo daquela pessoa, toda uma família foi salva, a salvação foi chegada para as casas. As pessoas têm que ver a luz de Deus na nossa vida, têm que ver o fruto do Espírito Santo, têm que ver amor, paciência. Glória a Deus. Tudo isso é nossa vida. Mas nós sabemos que nós realmente vamos conseguir mostrar os frutos do Espírito. Teremos a luz de Deus na nossa vida sem buscarmos intimidade, sem termos que ter a necessidade de reconhecer, igual o filho pródigo reconheceu. E ele viu que ele poderia ter intimidade lá na casa do pai dele. O pai dele tinha intimidade para se reconciliar com o pai dele. Ele mesmo reconheceu: meu pai pode nem me chamar mais de filho, mas ao de estar na casa dele, eu sei que eu vou estar sendo cuidado, eu sei que eu vou ter providência na casa dele. Já aquele irmão dele que sempre estava ali junto com o pai, ele nunca buscou intimidade, ele nunca buscou se aprofundar na presença de Deus, na presença, do pai dele. E quando ele foi questionar o pai dele disse: meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Tudo que nós temos aqui dentro da casa do Senhor é nosso. Ninguém pode tirar Cristo da nossa vida. Nós mesmos que tiramos Ele. Então, quando nós entramos na casa de Deus, nós não devemos questionar o que está acontecendo lá fora na nossa vida, o que está passando no mundo. Nós temos que criar intimidade, nos aprofundar na presença de Deus, para só assim o mundo ver a luz dele em nossas vidas.
Porque eu tenho certeza que, como era uma história, mas visivelmente você vê que aquele filho que voltou, ele realmente ele se transformou. Ele reconheceu os erros dele, criou profundidade, mais intimidade com o pai dele. Já aquele filho que esteve ali anos, ele nunca soube usar aquilo que o pai dele quer lhe dar, e assim somos nós. Que nós possamos utilizar o dom que nós temos, qual foi a missão que Deus deu, simples, a amar o próximo como ele amou a nós mesmos e levar o id dele. E como que o mundo vai levar o id? Eu tenho necessidade de ficar gritando na rua? Não, as pessoas têm que ver o brilho dele, o brilho do Espírito Santo, a luz de Deus nas nossas vidas. É assim que nós vamos mudar, vamos alcançar aquelas almas que o Senhor tem para ele. É igual o irmão Sebastião orou. O Senhor já sabe, mas nós temos duas escolhas. Ou nós seguimos o caminho largo e não nos arrependemos, não reconhecemos a intimidade que Deus quer que nós temos com Ele, ou nós seguimos pelo caminho apertado. Se vamos ver, muitas vezes a gente questiona até a questão de obediência na casa do Senhor, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que andar de tal forma, não posso falar isso, não posso escutar aquilo, não posso conversar com fulano, ciclano, mas é necessário. Se nós estamos aqui na casa de Deus e Deus requer isso de nós, antes de nós apontarmos o dedo nas mãos, a gente tem que também ter mudança. E mudar dói. Quando uma criança nasce, até como no dia que nós deitamos, que alguém nos coloca dentro de um caixão que nós já estamos mortos, nosso corpo dói, nós sempre vamos ter dor, nós sempre vamos nos machucar, vamos nos ferir. E o processo da salvação, da santidade, da santificação, de criar intimidade com Deus dói. Não é fácil. Não é fácil. Até pro Gabriel, que chegou ali, né, Gabriel? Para ele dói. Os dentinhos vão nascer, depois ele vai ter que tirar os dentinhos, e vai crescer, e os ossos dele vai doer, e vai cair, vai se machucar, mas isso é fase. Ele ainda é um bebê, mas até chegar ao ponto do Senhor tirar o espírito da vida dele, vai ter dores, ele vai ter sofrimento. E assim é com nós, às vezes a gente reclama, e o filho pródigo, mesmo ele sofrendo tudo, a única coisa que ele teve na mente dele foi o quê? Eu vou no meu pai, vou reconhecer que eu estou errado, e eu creio que ele possa ter misericórdia da minha vida, que ele possa talvez me colocar apenas como trabalhador. E às vezes o que Deus quer é só que nós reconhecemos que nós não somos nada e que precisamos dele. Então, desde o princípio, quando o irmão me chamou, ficou isso na minha cabeça. Essa palavra pai e a função do pai e do filho. O pai é aquele que gera ou que adota aquele filho e ama, mas ele também corrige. E nós, como filhos, também temos a mesma direção. Amar nosso pai e reconhecer quando ele precisa nos corrigir e também quando ele precisa quando ele tem misericórdia na nossa vida, assim como o filho pródigo e seu irmão. E eu espero que Deus fale mais no coração dos irmãos, que os irmãos realmente venham procurar, assim como eu também, criar intimidade com Deus, nos aprofundar mais, porque é necessário todo dia. Mesmo que a gente não tenha tempo, que a gente esteja cansado, a gente quer dormir, mas temos que ter um momento do secreto, entrar no nosso quarto, ou o tempo que você tiver, no banheiro onde for, na cozinha, nós temos que ter um momento secreto com Deus, criar intimidade, porque só assim o mundo vai ver diferença na nossa vida, porque não adianta eu falar que eu sou cristã, que eu estou usando saia, que eu estou toda certinha na igreja e visivelmente no meu espiritual. É muito difícil a gente medir o nível de espiritualidade da pessoa, mas nós mesmos que temos que buscar criar mais e mais intimidade com o nosso Deus. E assim eu agradeço a oportunidade que o Espírito Santo fale mais no coração da igreja e peço a oração pela minha família. Amém.